Hoje, Dia do Estudante, uma data propícia para refletir sobre caminhos e desafios da educação pública. A Fundação DAGID, uma organização sem fins lucrativos que há quase 30 anos atua na melhoria de aprendizagem em escolas brasileiras, destaca 5 fatores que mais comprometem os resultados dos alunos da rede pública. Com uma presença ativa em mais de 800 escolas aqui de Minas e um histórico de atuação em 12 estados, a instituição reúne uma experiência vasta e consistente no enfrentamento das dificuldades escolares. Para a gente entender um pouco sobre os principais aprendizados acumulados nessas quase 3 décadas, conversamos agora com a Isis Chaves, diretora técnica da Fundação DAGID. Tudo bem, Isis? Seja bem-vinda. Tudo bem, bom dia, Júlio. Obrigada pela oportunidade de conversarmos sobre educação. É muito importante para o nosso país. Nós que agradecemos nesse dia tão simbólico para a gente, né? Dia do Estudante. E nesse dia, quais reflexões vocês da Fundação DAGID consideram urgentes em relação a essa aprendizagem na rede pública brasileira, Isis? Nós observamos ao longo da nossa trajetória, né, que a educação ela enfrenta vários desafios. Pós-pandemia, esses desafios também se potencializaram. Então, nós entendemos que é preciso atuar na educação de forma bem direcionada, atacando as principais causas que levam ao abandono, que levam, né, à má formação, a uma aprendizagem inadequada. Aí nós podemos citar a questão da defasagem da aprendizagem, que ela sempre existiu, tornou-se mais evidente após a pandemia. O Brasil ele tem evoluído. Então, primeiro, buscou-se dar o acesso. Então, teve muito investimento em dar o acesso. Agora, a gente precisa cuidar da qualidade. Temos também a questão da frequência dos estudantes, que é importante, né? O estudante ele precisa estar em sala de aula, até para que ele possa desenvolver suas habilidades. Também temos a questão das aulas, que está ligada aí a essa questão da frequência dos estudantes. Hoje em dia, aquela aula tradicional que a gente fala que é, né, o cuspe-giz, ela já não atrai mais os nossos estudantes. Então, a gente precisa atuar muito na diversificação dessas aulas. Então, são fatores importantes aí que a gente precisa atuar. Nós observamos, né, ao longo da nossa trajetória que são esses fatores que têm mais contribuído aí para os resultados indesejáveis ou aquém dos esperados na educação. E você fez um panorama assim, dos principais problemas que a gente tem a enfrentar aqui no país quando se fala em aprendizagem. Quais foram os avanços, Isis? O que a gente tem a se comemorar nesse Dia do Estudante, mesmo diante de tantos desafios que a gente sabe que são muito grandes, né? Teve essa primeira etapa de uma universalização, digamos assim, desse acesso, mas agora, como você mesma disse, qualidade é o ideal. E para isso a gente precisa gastar bem o dinheiro público com boas políticas públicas, né? Quais são os principais avanços nesse caminho em busca de uma boa qualidade? Exatamente. A gente pode citar as avaliações externas, tanto as avaliações nível nacional, nós temos o SAEB, quanto as avaliações do Sistema Mineiro de Avaliação. Sabemos que há críticas sobre essas avaliações, mas elas são um caminho, elas são um primeiro passo para nortear as políticas públicas. Então, isso é muito importante, porque a gente consegue identificar quais são as habilidades que estão mais aí defasadas. Agora, nós temos também alguns incentivos relacionados ao ICMS, ao VAR, né, que atrelam aí o rendimento, o recebimento de verbas às questões de qualidade educacional. Isso é muito importante também, porque valoriza a educação. Muitas vezes a educação ela fica aí um pouco de escanteio. E com a pandemia, que nos trouxe muitos desafios, ela também nos trouxe, né, alguns avanços. Nós precisamos nos reinventar durante a pandemia. Então, os professores precisaram pensar em novas formas de passar o conteúdo. Isso, de certa forma, acelerou a utilização de algumas metodologias, como aulas invertidas, jogos para trabalhar problemas de matemática, até a língua portuguesa. Então, a pandemia que veio aí, né, massacrando a nossa sociedade, ela também
acabou trazendo esse avanço também, neste ponto. Vocês atuam aí em mais de 800 escolas só de Minas Gerais. Eu quero uma leitura sobre essa realidade que vocês encontram, que eu imagino que seja muito diferente dependendo da região. Nós temos, por exemplo, região metropolitana de Belo Horizonte, que é uma área mais adensada, economicamente mais evoluída, e imagino que essa realidade que a gente tem na Grande BH não é a mesma que a gente tem na Minas como um todo, né? Não é. Infelizmente, né, a gente tem um país dentro de Minas Gerais, infelizmente ou felizmente, né, que é uma oportunidade. Realmente, assim, cada escola tem sua especificidade. A questão socioeconômica, ela contribui muito, né, para o desempenho do estudante, é algo que precisa ser considerado também. E nós temos um ponto que é muito importante, que é a formação dos professores. Hoje em dia, a gente observa aí que, né, professores que estão em centros maiores, eles têm mais acesso à formação do que outros professores. E até pensando nisso, a Fundação da AGID criou a comunidade Liga da AGID, justamente para postar conteúdos para os professores, para que eles possam aí ter acesso ao conhecimento que é gerado. Como que é o trabalho de vocês na prática junto a essas escolas aqui de Minas Gerais nessa construção de uma educação melhor, com mais qualidade, mais acessível, com professores preparados para ensinar esses estudantes? Nossa atuação ela é muito feita dentro de sala de aula. Eu brinco que a gente atua no chão da sala de aula. Então, nós sempre começamos com uma capacitação para deixar todos alinhados com relação aos conceitos de gestão, como aplicá-los para a educação, porque é bem específico, tem toda uma linguagem. A partir daí é feito um diagnóstico de cada escola, porque cada escola é uma realidade diferente. Às vezes, até duas escolas, uma do lado da outra, têm realidades diferentes. Então, a gente faz algo bem personalizado. E, a partir daí, sempre com a presença dos professores, pensa assim, aonde queremos chegar no final do ano? Qual é a meta de aprendizagem que a gente quer para o final do ano? E estabelece uma meta e um plano de ação para combater justamente as causas que são mais relevantes para aquele contexto da escola. Aí é feito todo um acompanhamento sistemático desse plano de ação, dos resultados, até a conquista aí da meta almejada pela escola. Você falou um pouco sobre essa realidade dos professores aqui em Minas Gerais e essa tentativa de garantir esse acesso à capacitação, aprimoramento ali da área de atuação desses profissionais. Quero que você fale, hoje é dia do estudante, mas eu quero que você fale, Isis, sobre o papel do professor nesse dia do estudante, né? Porque sem professor não tem aluno, não tem estudante. E sobre a realidade brasileira, que a gente vê muita gente assim, hoje a gente ouve os jovens e são poucos que falam, eu quero ser professor. O que fazer para que a gente mude essa realidade no Brasil e valorizemos essa carreira tão importante, porque sem professor não tem aluno. Justamente. Esse é um ponto muito sensível, sabe, Júlio? Porque a gente vê justamente uma escassez de professores. Então, o professor, ele precisa ser cada vez mais o agente de engajamento desses estudantes. Ele tem que despertar, né, essa vontade no estudante de querer seguir a carreira, assim como outros profissionais despertam. É lógico que isso também passa por uma valorização, questão salarial, isso tudo influencia também, mas o professor, a partir do momento que ele consegue, né, ministrar uma aula diferenciada, que ele consegue engajar aquele estudante, deixar o estudante ser o protagonista da sua aprendizagem e ele entrar mais como um tutor, um mentor, ele vai criando essas bases, né, para que as pessoas sintam entusiasmo pela profissão. Isis Chaves, diretora técnica da Fundação da AGID, falando com a gente aqui na 98 News sobre esse Dia do Estudante, avanços e caminhos ainda a serem conquistados em Minas e no Brasil também. Muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado pela oportunidade. 9h17.